Fala, meus caros, tudo bem? Rubenito Barbosa aqui da Rubens Mercado. Vamos subir mais um vídeo aí para falar como é que foi o dia de hoje, né? Terça-feira, o povo curtindo o carnaval e eu aqui trabalhando. Comecei a trabalhar, eu abri mais de meio-dia, mas fechei agora às 10 horas da noite, nessa data do dia do carnaval aqui. Então, vamos dar uma mostrada no nosso mercadinho, o que que mudou. Logo de cara eu vou deixar bem claro, não mudou muita coisa, né? É claro, só diminuiu os produtos das prateleiras. Mas a gente tá aqui na batalha, como sempre, né? Tem compromisso para ser honrado, né? Então, o responsável do CNPJ sou eu, como eu tenho certeza você também. E a gente tem que honrar nossos compromissos, né? Se a gente quer crescer, tem que trabalhar, pagar, comprar mais e assim a gente vai crescendo na vida e reestruturando, né, os nossos negócios, nossas finanças, eliminando pendência, abrindo lacuna para crescer mais, fazendo mais network, né, com novos parceiros e assim a gente vai. Então, né, esse final de semana a única coisa que chegou aqui foi refrigerante da Itz, né, que é da Taipava, né, comprei 6 fardos. Não tenho novidade. A única novidade é que eu trabalhei muito, né? Até 10 horas, estou trabalhando até 10 horas. Essa semana, né? Eu estava falando para vocês no vídeo anterior, né? Que eu vou puxar o telefone fixo e a internet que eu tenho aqui lá para onde eu vou montar o escritorinho. O fio chegou, vou mostrar para você, ó. Tá uma bagunça aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Chegou tudo bonitinho, né? Olha, do jeito que eu queria. Porém, uma pecinha de emenda que vai aqui, que eu comprei separadamente de outra empresa, não deu certo. Aí eu vou aproveitar, assim passar o pessoal da internet aqui, não da Vivo, né? Tem um conhecido meu que tem uma empresinha que vende internet por aqui. Aí como eu acabei arrumando uns clientes para ele, aí já vou pedir ele a orientação, né? E talvez ele mesmo faça a adaptação aqui para mim, que eles têm as ferramentas, né, que usa, né, igual eles usam aquela pecinha lá, é um alicate que faz aquelas pontas para colocar aqueles RJ, né, que é aqueles que conectam na internet do Wi-Fi, essas coisas assim. Então, já vou ficar atento aqui, né, para ver se ele faz para mim, ou se tem alguma forma de quebrar alguma coisinha ali, né, ou um adaptador, alguma coisa. Afinal, né, comprei tudo, mas o adaptadorzinho não serviu até o presente momento. O que dá a entender que se quebrar essa partinha de fora, ele encaixa. Mas como não é minha área, eu prefiro, né, conversar com quem é especialista primeiro. Na minha área, eu domino e às vezes a gente pede informação mais precisa quando a gente se depara com coisas diferentes, né? Eu acho que o bom profissional é aquele que informa, indaga, busca conhecer aquilo que nunca se deparou com pessoas que já se deparou com aquela determinada situação, e aí a gente vai, né, ampliando nosso conhecimento. E nesse caso aqui eu vou conversar com ele, que ele é técnico nessas áreas, né, inclusive ele vende internet, mexe o tempo todo com isso, aí facilita mais. Então, nesse vídeo é só para fazer esse registro de hoje, nessa terça-feira de carnaval de 2026, fevereiro, né? E trabalhei até 11 horas, até 10 horas aqui. Não abri cedinho, né? Descansei bastante mesmo, que na virada de segunda para terça, eu acabei dormindo mais tarde, que eu tava vendo os negócios, acabei ficando dormindo tarde. Mas era de propósito, né? Abri um pouquinho mais tarde hoje. Mas quando eu abri, só fechei 10 horas. E o pai fez minha receitinha, somando com as de ontem, assim, vai somando, a gente vai, né, colocando aquele dinheirinho que a gente precisa, né, para pagar aquelas pendências que vai chegando. Por exemplo, agora chega meus aluguéis, né, aí vence o aluguel daqui do salão, aí um dia depois vence o aluguel do sobradinho lá, né, do kitnet, é tipo um sobradinho, onde que o nosso escritório. Aí vence lá o aluguel do escritório e do depósito, né, que eu tô guardando mercadoria lá. Então, mas graças a Deus, os recursos já tá por aí, né? Então, igual diz, né? Deus proveu. E vou continuar trabalhando para me prover mais
resultado para a gente pagar os boletos. Eu estou desacelerando um pouquinho o negócio de compra, porque eu comprar bastante, de 2.000, 3.000, eu dei uma desacelerada, né? Porque às vezes também você compra, aí os boletos vencem e você não vendeu 30, 40% das mercadorias. Então, né, o que ajuda muito é que a gente tem vários fornecedores, então aí vai equilibrando o negócio, né? Mas às vezes tem isso, né? Aí como em janeiro, fevereiro, é comum, né, que as vendas caem, que o pessoal tá aí se endividado com os cartões de crédito por causa do final de ano, Natalzão, virada de ano. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela na questão de compra, né? Final de conta, né? É certeza que a gente tá trabalhando, mas a receita que sempre vem é um pouquinho incerta, né? Tem muita gente endividado, né? Então não dá para confiar no dinheiro nesses dois períodos. Mas se de antes, aí as coisas começam a mudar, né? Mas assim, mas graças a Deus tá tudo maravilha. Eu tava até fazendo ontem, tava ajustando uns projetos meus aqui, né? E provável que agora em mês de março eu já começo a atender lá no escritório. E fixando aqui o horário de abertura ao meio-dia, né? Meio-dia até as 10 horas. Aí conforme eu estendo uma hora a mais, mas não é certeza, né? Porque eu só vou trabalhar aqui até meia-noite, ou seja, 11h30 atendendo, meia-noite, né? É quando for fazer os negócios para vender no iFood, na 99, na Creta, né? Tem outros aplicativos. Então a gente vai fechar mais tarde. Mas assim, tipo assim, né? Que é o mercadinho, a gente aproveita que vai montar um negócio de alimentação. Aí vai ter as pessoas que vai fazer, né? Eu quero arrumar 2 pessoas, a princípio uma, aí depois vem a segunda, né? Vai ser de acordo com as vendas. A parte do negócio, tá faltando eu criar o Instagram, eu não criei o Instagram exclusivo, né? Negócio de alimento. Já criei o e-mail, já tá tudo certinho, o WhatsApp, né? Inclusive celular totalmente diferenciado para esse tipo de negócio, número diferente. E só vou usar o mesmo CNPJ da empresa, né? Porque lá tem tudo de alimentação. Que o meu KNAI da minha empresa, aí tem vários KNAI, né? De comércio a serviço, um bocado de coisa. A princípio vai ser o mesmo CNPJ, é só o nome fantasia que muda, né? Então, muda o nome fantasia e tá tudo certo. E eu opero aqui dentro mesmo. Então, a vantagem é que eu vou diminuir custo, né? Você vai alugar um espaço só para alimentação, aí já fica aqui. Aí o outro lugar que eu fui alugado exclusivamente para alimentação, vira o escritório, né? Que também me dá um retorno bom. E vai ser legal também para me controlar meus negócios, né? E destrinchar meus projetos. Que às vezes tem ideia, você coloca aqui perto, você fica analisando, escrevendo, né? Mudando as coisas. Aí fica muito aberto, cliente vê, curioso vê. É legal, né? E tem coisa que a gente tem que se resguardar pra gente, para que as coisas não dêem errado, né? Até eu falo, uma época eu tinha um plano, um projeto, assim, igual quando eu saí, antes da pandemia, passei por umas dificuldades aí, né? Que acabei adoecendo e tal. E eu criei um projetinho muito bem organizado, né? Que era uma prestadora de serviço, né? Que eu falei assim, pô, não tem dinheiro para montar um comércio, a boa empresa prestadora de serviço. E aí eu criei o projeto, todo escrito mesmo o projeto, né? Falando todas as partes, KNAI, o que eu apresentasse para essa empresa que me contratasse, né? Toda a projeção de folha de pagamento, INSS patronal. Eu criei lá dentro do projeto uma provisão, né, de 10º, fundo de garantia, e esse dinheiro seria investido numa conta e eu não mexia, né? Caso que o funcionário não der certo numa determinada loja ou no shopping, é um exemplo, né? A gente tinha o dinheiro de pagar a indenização da pessoa, já tinha. Era um projeto muito bem elaborado, né? Tem que estar no computador meu, né? Precisa recomparar eu que tá lá tudo bonitinho esse projeto. Aí eu me lembro, né, que eu criei um logotipo, um negócio tudo bonitão mesmo. Folha de rosto, tudo mais. Aí um dia conversando com um conhecido, né? Aqui era até numa outra ruinha aqui que tinha, né? Tava lá, né? Num espacinho pequeno. Aí eu vendia uns docinhos, fazia algumas coisinhas para ganhar um dinheirinho, né? Pra
pelo menos pagar a internet e sobreviver. Me lembro que eu mostrei para essa pessoa. Aí, essa pessoa veio lá, né, falando da empresa dele, eu puxei, olhei para ele e disse, olha, cara, sua empresa foi desenquadrada, tal e tal, você vai ter que gastar um dinheirinho para isso, tal, você não tem como reenquadrar ela, porque tinha colocado um KNAI que não pertencia ao MEI. Pertencia ao MEI, depois saiu, e um KNAI de contabilidade. Aí eu me lembro que eu olhei e disse, esse KNAI aqui é de contador, pô. Como você não é contador, na verdade não era nem legal você ter colocado. Eu falei para ele, né? E segundo, esse KNAI não é mais no MEI, né? Que no início, o KNAI de contabilidade estava no MEI, depois foi excluído, tirou do MEI, né? Então quem tinha o KNAI que saiu do MEI, a pessoa tinha que fazer uma alteração e substituir por outro KNAI que atendia o serviço dele. E ele deixou, por falta de orientação. Aí foi desenquadrado por isso. Aí depois, agora você vai ter que arrumar um certificado digital, fazer uma alteração contratual, sabe? Como empresa mesmo, normal, uma empresa individual. Ela vai ser uma ME mesmo, né? E no período de janeiro do ano seguinte, aí você reenquadra ele no microempreendedor individual. Orientei para o cara, dei até uma consultoria de graça. Aí não foi nada não. Aí foi no outro dia seguinte, eu olho nos stories lá, o mesmo nome que eu mostrei para ele já estava no story dele e no perfil dele como uma empresa dele. Ou seja, o cara copiou e jogou lá, né? Então, a partir daí eu fiquei muito atento, né? Com relação ao projeto, ideias. E às vezes a gente acaba falando para alguns conhecidos, né? Que a gente conhece, a gente confia, né? Mas o correto mesmo é não pagar, né? O correto é guardar e quando a pessoa vê, já está em execução, né? Resumindo, né? A pessoa copiou o nome da fantasia da empresa que eu ia criar, né? Resumindo, eu acabei não abrindo essa empresa, aí veio pandemia, veio outros buchiches por aí, né? Aí deu estresse mental, eu não me escrevia nem meu nome, né? Uma situação muito difícil. E graças a Deus, Deus me restaurou. Falta algumas coisinhas para fazer, né? Alguma cirurgia, algumas coisinhas a mais. Depois eu preciso passar também questão da minha voz também, para dar uma controlada, né? Que eu perdi um pouquinho a capacidade de comunicação. Mas graças a Deus, Deus abençoa demais a minha vida e do jeito que eu tô, eu já tô me sentindo um vencedor. Então, assim, eu já pulei de barco da conversa, né? Então, assim, né? Então, voltando lá para os nossos negócios, né? Então, a ideia é trabalhar no escritorinho de meio-dia até meio-dia e depois vir para o mercadinho, ficar até 10 horas. Eu nem vou ficar até 11 horas, que não haver necessidade. Aí quando eu for fazer os lanches, fazer alguma coisa, aí sim, aí eu fico até 11h30 ou meia-noite, né? 11h30. E aí fecha, o pessoal que for trabalhar eu vou contratar até meia-noite, mas não vai ser de dia e meia-noite não. Vou pegar, por exemplo, das 18 horas, das 5 horas até a meia-noite, né? Que aí eu encerro as vendas às 11h30, porque se tiver pedido, tem meia hora para entregar. Aí as pessoas que estão trabalhando, que foi contratado, está dentro do padrão do negócio, né? Mas por causa disso aí. Então é isso aí. Então esse vídeo só para pagar aí do dia de hoje. E graças a Deus, Deus está nos abençoando, dando força, né? Sempre aparecem umas novidades legais aqui. E isso vai me enchendo ainda mais de esperança, né? Que tudo vai dar certo em relação à prestação de serviço. Aí eu preciso ter esse tempo para me conectar com as pessoas, né? Para mim dar uma guinada no negócio. Aí eu investir em tecnologia, o que eu puder fazer para o meu trabalho eu vou fazer. Investir em computador bom, né? Tudo que for de melhor eu vou comprar, porque eu sei que é uma ferramenta de trabalho, né? Porque eu já passei dificuldade com não ter computador. E às vezes pegava um servicinho, eu ia dar um serviço, ia na Lan House fazer para ganhar um dinheirinho. Aí com o dinheirinho pagava a internet, né? Aí segurava um pouco. Quando não aparecia serviço, aí cortava a internet, já tinha que esperar aparecer um trampinho. Às vezes tinha internet, mas tinha que pagar energia, né? Então foi uma luta, mas graças a Deus hoje eu me considero um vencedor mesmo, né?
e cada dia estou vencendo mais. Não está sendo fácil, né? Muito trabalho, mas a gente vai avançando cada vez. Então é isso aí. Agora o mês de março começa aí já a fazer triagem, né? Que começa praticamente os impostos de renda, né? Muita gente já está me perguntando. O microempreendedor, você que é microempreendedor, de janeiro até 31/5 é o prazo. Mas quem faz pessoa física e jurídica, né? É melhor começar quando iniciar mesmo as declarações oficiais da Receita Federal, né? Mas o MEI, a partir de janeiro, já pode entregar as declarações. E você que tem empresa MEI, aí vocês ficam atentos que a Receita vai fazer equiparação das receitas, o que entra no seu CPF e na pessoa jurídica. Então, controla bem aí, se puder abrir uma continha jurídica num banco digital, aí você acompanha da conta jurídica, né, para não ultrapassar muito. Se um mês você vendeu 8, 10 mil, no outro mês você diminui na maquininha, pode pegar uma maquininha, você já recebe de outra forma. Se tiver um parente que não trabalha, abre um MEI no nome dele, né, aí faz uma conta digital lá para ajudar. E assim vai, que aí você paga o dados todo mês, você já está ajudando ele a pagar o imposto dele, o INSS dele. Eu sempre oriento isso para as pessoas, né? Mas assim, fica sempre atento daqui para frente. E se estiver vendendo mesmo, mais de 10, 12 mil, não pensa duas vezes não, tá? Cota aí um contador, um valor que o cara cobra por mês, vira uma empresa normal que aumenta as despesas, mas a gente tem mais probabilidade de crescer. E aí a gente vai para frente, né? Vamos para as batalhas aí. De repente, aonde que a gente menos espera, a gente chega, né? Eu tenho plano, tenho desejo, tenho sonho e eu quero conquistar esse espaço meu. Meu objetivo é fazer um mercado porte médio para atender toda a comunidade do Jardim Lava-Pés, aqui onde que eu estou instalado, né? Na Grande São Paulo. E tem plano de abrir uma rede de mercadinho e abrir em outros lugares. Só se eu abrir em outro lugar vai ser espaço grande, não espaço assim pequeno, né? De 4, 5 metros de frente. Que tem uns 8, 10 metros de frente, porque dá um destaque mais no mercado, e que tenha pelo menos um espaço para estacionar carro na frente. Caso contrário, eu nem pego. E esse é o meu objetivo quando eu for alugar fora. E de preferência, bairro longe de supermercado, que aqui a gente tem muita dificuldade, né? Tem atacarejo, tem supermercado, tem bastante mercadinho que é MEI, outros é pessoa física. Então não é fácil para quem tem uma empresinha que paga imposto por nota, por movimentação, tem despesa com prefeitura. Nossa, mas pra gente, pra mim mesmo, não é fácil, é uma batalha. Mas eu levo tudo correto, as coisas, e eu sei que uma hora, né, a glória vai chegar, né? Então, igual diz, né, quanto mais a gente trabalha e paga imposto, a probabilidade de crédito é maior, então a gente tem essa vantagem. Então eu já saio na frente. E esse ano eu quero buscar um crédito para investir, para ampliar os meus negócios. Igual diz, né? Tirar o pé da poeira, né? Que do barro já saiu, só tá na poeira só. E pegar o chão de asfalto e seguir em frente. Então é isso aí. O vídeo é só para pagar o nosso mercadinho hoje. A gente tá aqui na batalha, né? Para almejar cada dia mais o nosso crescimento. E que prosperidade venha, né? Que vem para todos nós. E o mais, que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.